Pronto. Nós vamos começar com uma oração, pedindo a Deus pela nossa escola bíblica dominical, informando os irmãos, sempre tem que informar isso, né? De que o Conselho está estudando com carinho o tempo de voltar às nossas atividades presenciais e como voltar, né? Assim que a gente já tem uma decisão formada, a gente passa para os irmãos, né? E muito em breve, provavelmente, os irmãos já vão ter alguma informação de como vai acontecer. Tem que conversar também com as nossas superintendentes para ver como vai ficar a nossa escola bíblica dominical também. Então, os irmãos ficam no aguardo, né? Nós estamos em oração e analisando tudo que seja necessário, providenciando tudo que seja necessário, para que, quando já for possível, nós retornarmos com os trabalhos presenciais. Nós sabemos que algumas igrejas já começaram, né? A gente está também conversando com essas igrejas para saber como que está acontecendo, né? Então, os irmãos fiquem em oração também pelo conselho, para que a gente possa tomar uma decisão acertada. Vamos orar e, nesse momento, nós vamos orar pelos aniversariantes, e está no grupo da igreja os aniversariantes dessa semana. Dia 4, depois da manhã, nossa irmã Neuza Balston faz 80 aninhos, e cada dia mais nova e cada dia mais bonita. Dia 6, a Josi está fazendo aniversário também. Dia 8 tem o Mazinho e o Carlos Alberto Nascimento. Dia 7 tem o meu pai. Meu pai faz 70, nós somos em 2020, 75 anos, no dia 7. E no dia 7 também tem o aniversário de casamento do Rafael e da Clara. E nós vamos orar por esses aniversariantes. Vou pedir à nossa irmã Cláudia. Claudinha, ore pela nossa vida, ore pela nossa nação, pela nossa escola bíblica dominical e pelos nossos aniversariantes também. Nossa irmã Claudinha vai orar. Amém. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, nesta manhã, ó Deus, nós buscamos a Tua presença, Pai, para termos, ó Deus, um novo entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, em primeiro lugar, para agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os livramentos, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo sustento. Obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que nós recebemos ao longo deste ano. E sabemos, ó Deus, que nós continuamos, ó Deus, sendo objetos do Teu cuidado, Pai. Amém. Ó Deus, nós intercedemos pela nossa cidade, intercedemos, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que tudo está sob o controle do Senhor, mas nós precisamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja nos confortando, esteja, ó Deus, nos capacitando, renovando a nossa fé, ó Deus, para que nós possamos perceber e entender o mover do Senhor nessa pandemia, Pai. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, porque nós reconhecemos o Senhor como o Criador de todo o universo, de toda a vida, ó Deus, que há nessa terra. Por isso, ó Deus, nós muitas vezes não entendemos o Teu agir, porque o Senhor é grandioso demais para o nosso entendimento. Mas, ó Deus, aumente a nossa fé, para que nós possamos ter a certeza de que o Senhor tem tudo no controle e que o Senhor cuida de cada um de nós, independentemente, ó Deus, da nossa fé. O Senhor continua fiel aos Teus propósitos. Amém, Senhor. Ó Deus, também queremos interceder pela nossa escola dominical, Pai, pela nossa igreja. Que o Senhor esteja agindo no meio do Teu povo, ó Pai, fortalecendo a fé, fortalecendo, ó Deus, o amor pela Tua obra, pelo Senhor, para que esses tempos de pandemia, de afastamento físico, nós não fiquemos inertes, nem frios, Pai, nem indiferentes ao Teu propósito, ao Teu... Obrigado a Deus pela
salvação em Cristo Jesus. E que nós possamos exercitar dia após dia essa salvação e essa fé que nós muitas vezes confessamos com palavras, mas deixamos de praticar, ó Deus, em atitudes e em gestos. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os nossos presbíteros, o nosso pastor, para que eles possam, ó Deus, estar recebendo do Senhor orientações para o bom direcionamento da nossa igreja. Que nós possamos, ó Deus, sempre em obediência ao Senhor, conduzir a tua casa, conduzir o teu povo. Meu Deus. Deus, também nós queremos agradecer, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a cada um dos irmãos, ó Deus, nessa semana, completa mais um ano de vida na tua presença. Que todos eles, ó Pai, possam ser guardados pelo Senhor. Possam ser, ó Deus, direcionados, ó Deus, em direção sempre, ó Deus, ao alvo da tua obediência, da obediência ao Senhor, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, buscar sempre na tua palavra o conforto, o fortalecimento da sua fé e o direcionamento, ó Deus, dos teus propósitos para as nossas vidas. Porque nós sabemos que o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Então, que nós possamos, que eles possam, Deus, buscar sempre no Senhor a tua vontade, o que o Senhor tem preparado, ó Deus, para eles, e que eles possam ser gratos, ó Deus, sempre pela vida e pela salvação em Cristo Jesus, Pai. O Senhor abençoe-os no decorrer deste ano, abençoe também, ó Deus, aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, que o Senhor esteja renovando o amor, ó Deus, entre os casais, para que eles possam, ó Deus, continuar firmes, ó Deus, nessa união que foi feita diante do Senhor, Pai. Abençoe, ó Deus, também os nossos irmãos que estão hospitalizados, aqueles que estão, ó Deus, fragilizados na sua saúde. Que o Senhor, ó Deus, seja misericordioso para com eles. Que o Senhor, ó Deus, possa derramar bênçãos sobre suas vidas, ó Deus, para o bom direcionamento do tratamento de saúde, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos pelo estudo que nós temos tido, Deus, nestes tempos de pandemia. São exercícios, ó Deus, preciosos para podermos entender a providência do Senhor nesses eventos que têm abalado o mundo, ó Pai. Meu Deus. Tudo isso nós sabemos que redunda na glória do Senhor. Amém. Tudo, ó Deus, que foi decretado, que está se cumprindo, ainda que em calamidade, para que tudo, ó Deus, possa se reverter na glória do Senhor sobre todos os povos. Nos abençoe, ó Pai, abra nosso coração, nosso entendimento, para que tudo, ó Deus, que nós vamos escutar hoje, seja revestido no fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, continuarmos firmes. Muito obrigada, ó Deus, por tudo. Abençoe o pastor que está na direção da tua igreja, Pai. Que ele seja usado, como sempre, ó Deus, de maneira muito especial pelo Senhor, para que nós possamos ser edificados na tua palavra. Muito obrigada por tudo. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos ler os textos daqui a pouco. Nós temos 2 textos para a gente trabalhar hoje, mas nós vamos continuar falando sobre sofrimento, né? E aí eu estava pensando essa semana, quando eu estava me preparando para o estudo de hoje, lembrando das experiências que eu já tive, das experiências que eu já presenciei como pastor, nesses 51 anos de vida e 22 anos e meio de ministério, né? E quantas vezes eu percebi como que a vida muda de uma hora para outra. A gente, muitas vezes, está tudo bom na nossa vida, tudo transcorrendo da melhor maneira possível,
e aí de uma hora para outra tudo muda. A vitória se transforma em derrota, a saúde em doença, o sucesso em fracasso, o lucro em prejuízo, a alegria em tristeza, né? E é assim, muito rápido. A gente tem a única certeza, uma das únicas certezas que a gente tem na vida é que nessa vida a gente vai sofrer, né? E eu estava lembrando, por exemplo, de uma vez que os pais de uma família, de uma menina muito abençoada, já feliz por estar próximo do dia da colação de grau dessa menina, saírem de férias, uma viagem de férias de ônibus, e horas depois ter que resgatar o corpo dessa menina sem vida dentro de um rio, por causa do acidente de ônibus. Eu vi também a esposa feliz com a conversão do seu marido, ir com toda a sua família para a igreja num culto de Natal, ter que chorar sobre o corpo baleado desse mesmo marido sem vida na hora do culto. Eu vi também uma senhora idosa sair de casa para orar com uma pessoa enferma e ter que parar no hospital com a sua perna esmagada. Eu vi um empresário de sucesso com muitas lojas em várias cidades e rapidamente para falência e acabar numa cadeira de roda, vitimado por um erro médico. Eu vi também uma senhora que acabara de vencer o câncer depois de mais de um ano de luta e de sofrimento, e eu vi a alegria dela se transformar em tristeza quando ela recebe a notícia da descoberta de outro câncer, ainda mais perigoso e terminal. E eu vi a tranquilidade de um pai que acordou de madrugada para beber água se transformar em desespero ao se deparar com seu filho cheirando cocaína na cozinha da sua casa. Né? E sabe o que há de semelhante em todos esses sofrimentos que eu narrei? Todos eles aconteceram com cristãos. E todos eles aconteceram aqui na nossa região, nos lugares onde eu pastoreava. Então, o sofrimento é comum na vida do cristão. Todos nós sabemos disso, né? E todos nós passamos por isso. Mas a pergunta que eu quero fazer a partir de agora, nessa reta final do nosso estudo sobre sofrimento, é como os cristãos têm lidado com seus sofrimentos. Nós já falamos a respeito de que o sofrimento está dentro daquilo que a gente chama na teologia de providência divina. Está dentro do governo divino sobre todas as coisas. Ainda que Deus não seja a causa direta de todo sofrimento, Ele é a causa última de todo sofrimento. E nós já vimos que o fato do sofrimento estar dentro da providência de Deus não elimina o fato de Deus ser bom, justo e todo-poderoso. E vimos também que Deus tem propósito para os nossos sofrimentos. Que todo sofrimento está dentro desse caminhar de Deus, do direcionar de Deus da história, para que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Então, de certa forma, todo sofrimento, em última instância, está dentro desses propósitos eternos de Deus para a vida humana, para a humanidade, né? Mas a questão é, como os cristãos estão lidando com o sofrimento? Será que os cristãos, de maneira geral, lidam bem com o seu sofrimento? Qual a opinião de vocês? Eu queria que vocês falassem a respeito da opinião de vocês, de maneira geral. Os cristãos hoje sabem lidar com o sofrimento? Um de cada vez. Pastor? Sim, Lúcia? Pastor? Sim, pode falar. Hoje eu lido assim um pouco melhor com essa situação, mas no início eu nunca entendi e nem aceitei. Mas hoje eu lido um pouco melhor com isso, bem melhor.
mas eu acho que nós, pelo menos o que eu já vi, o cristão lida muito mal com isso, porque a gente passa a viver a dependência nossa, não de Deus. Aí, com o tempo que você vive isso, você cresce e enxerga que você vive na dependência de Deus, que Deus é suficiente para você. Hoje eu entendo que se a gente sofrer aqui, eu sei que o céu não vai ter tristeza, não vai ter nada disso mais. Não vai ter sofrimento. Mas é uma luta dia a dia, aceitar e entender isso. Eu acho que é maturidade espiritual que chama. Boa, exatamente isso. É maturidade espiritual, que vem com a maturidade da vida e a experiência de Deus, com Deus, né? Isso. Acertando e errando nessa relação com Deus, a gente vai aprendendo, né? Quem mais quer falar? Como, na opinião de vocês, como os cristãos hoje têm lidado com o sofrimento? Têm lidado bem? Têm lidado mal? Está sabendo lidar com isso? Não? Marcelo, Sim, Michael. bom dia a todos, né? Uma observação que eu fiz, inclusive nesses últimos tempos, né, estudando, é que o tempo para a gente ele tem mudado muito. Então, hoje a gente tem acesso a muitas facilidades. Então, a medicina evoluiu bastante, o padrão de vida aumentou bastante, o acesso a alimentos e necessidades básicas melhorou bastante. Então, isso trouxe um certo conforto para a gente e nos afastou de muitos sofrimentos que eram mais comuns no passado. Então, essa ideia de sofrimento, ela acaba ficando um pouco menos comum, né, para as pessoas. E não sei se isso tem um impacto tão direto, mas indireto tem. A gente fica um pouco menos preparado para lidar com os grandes desafios da vida. E a gente não pode correr nesse risco de uma aparência de vida boa, um tempo que a gente se vê mais tranquilo, da gente deixar a presença e a dependência de Deus. Na verdade, se a gente permanecer firme, independente da circunstância, a gente vai estar preparado para esses momentos difíceis. Então, por essa transformação histórica que a gente tem visto, eu acredito que a gente tem estado menos preparados para lidar não somente com o sofrimento, mas também com a morte. Boa. Pastor? Sim, pode falar? Não, pegando a linha do Michael também, eu estava pensando no sentido de como nós temos uma ideia de que vamos sofrer se estivermos fazendo missões, se estivermos pregando na rua, se formos o pastor da igreja. Tipo, se a gente for uma figura muito visível, então nós temos noção de que a gente vai sofrer. Então, aceitamos isso. Só que a maioria de pessoas não tem esse tipo de protagonismo, vamos dizer assim, e são cristãos de dia a dia, que fazem missões no seu trabalho, na sua escola, tudo mais, e acham que não vão ter, então, um tipo de sofrimento tão grande ou tão complicado como teria uma pessoa que é mais visível. Então, acho que muitas vezes nós ignoramos que no nosso dia a dia, no momento que eu estou agora, eu posso ter uma dor muito grande, eu posso sofrer uma perda muito grande, igual aquela pessoa que está lá num país que é perseguido. Então, acho que muitas vezes os cristãos ignoramos um pouco isso, né? Achamos que no nosso dia a dia o sofrimento não vai nos pegar se estivermos numa posição que não é muito visível. Só para aquelas pessoas que o sofrimento é muito forte, para o resto não. E essa facilidade, né? Tanto o Mike e a Liz falaram, né? Tanto a facilidade da vida atual, como às vezes a nossa incapacidade de imaginar que a gente possa sofrer também, né? Certamente nos deixa despreparado também para o sofrimento, né? Aquela questão de que a experiência, como até a Lúcia falou, né? A experiência gera maturidade, gera firmeza, né? Então, quando você experimenta, você está preparado, né? Mas essa aparente facilidade nos desprepara para o sofrimento, né? Aí poucas coisas hoje, poucas coisas são capazes de nos derrubar, né?
Alguém mais? Pastor, Sim? é só acrescentar aí um pouquinho do Michael e da Liz falaram, também porque a gente viveu, eu acho, né? Eu acho que hoje a igreja até amadureceu um pouco em relação aí uns anos atrás. Mas houve um período de exaltação muito grande pelas vitórias, né? As próprias pregações, assim, a igreja em geral, só se preocupou em dar a vitória, né? Em você vencer, e você ganhar, né? E sendo que as derrotas, o sofrimento que a gente tem estudado, né? Faz parte de um processo do tratamento de Deus. Isso. Então, por a gente estar sempre exaltando vitória, né? Hoje eu acho que o cristão não se dá muito bem quando tem uma situação mais adversa, porque acha que a gente, né, que Deus só fez a gente para ganhar, né? Exatamente isso. Então, eu acho que a opinião é unânime aqui, né? De que, de fato, hoje, os nossos cristãos não temos lidado de uma maneira geral, é lógico, existem exceções sempre, né? Mas, de maneira geral, nós cristãos não temos lidado bem com o sofrimento. Eu acho que nós somos hoje uma geração de cristãos menores que o nosso sofrimento, né? Que são facilmente derrotados pelo sofrimento, né? Uma geração, pegando essa linha que o Michael e a Alice disse, uma geração viciada em bem-estar, né? Uma geração viciada em conforto, em descanso, em prazer, em contentamento, em diversão, em lazer, né? Nós somos a geração do livro de autoajuda, né? De que tudo vai ficar bem, sempre vai ficar bem, né? Então, nós não temos paciência hoje para o sofrimento. Nós não temos resistência para o sofrimento. Nós não temos forças para lidar com o sofrimento. É por isso que nós somos hoje uma geração de cristãos, de doentes, cristãos doentes emocionais, né? Uma geração de coitadinhos, de pessoas injustiçadas pela vida, traumatizadas, né? De pessoas revoltadas, murmuradoras, né? Pessoas que desistem de lutar muito fácil, né? Mas se a gente olha as escrituras, não é assim que a gente tem que lidar com o sofrimento, né? Se a gente entende que o sofrimento está debaixo do governo soberano de um Deus soberano, bom, justo, então nós devemos passar pelo sofrimento conforme a vontade desse Deus. E é sobre isso que nós vamos começar a tratar nesse último estágio do nosso estudo sobre sofrimento, né? Como Deus quer que a gente passe pelo sofrimento? Como o cristão passa por esses tempos difíceis, né? E aí, antes da gente começar a tratar disso, eu queria rapidamente que os irmãos trouxessem algumas dicas aqui de como passar, ou como o cristão deve passar pelo sofrimento. Qual é a postura do cristão? Qual é a atitude do cristão? A maneira como ele deve lidar com o sofrimento? Algumas aqui só para a gente levantar a bola, e aí a gente vai passar alguns domingos falando a respeito de como a Bíblia ensina que o cristão tem que passar pelo sofrimento. Olhar para o sofrimento de Cristo. Olhar para o sofrimento de Cristo. Boa, excelente. Quem mais? Como o cristão deve passar pelo sofrimento? Em algumas cartas, Paulo fala que a gente, acho que Paulo ou Tiago, não lembro, os dois, que a gente deveria enxergar o sofrimento como um grande privilégio, porque isso denuncia que somos partícipes do sofrimento com Cristo. Somos o quê? Estamos participando junto com Cristo no seu sofrimento. Você emendou também assim, em algumas cartas que você falou também, mas a gente entende. Mas como que a gente deve passar pelo sofrimento?
Eu acho que a gente... Sim, Sueli. Eu acho que a gente deve passar pelo sofrimento tendo em vista que a nossa vida não é aqui, que a nossa vida aqui é passageira. E que por mais que a gente tenha a maior derrota, que na minha opinião é a morte, aqui, nesse mundo, que a nossa vida não é aqui. Eu acho que a nossa visão tem que ser fixada na eternidade, né? Olhando para o céu, né? Não no sentido literal de ficar olhando para cima, mas nós devemos passar olhando para frente, olhando para o fim dessa estrada, né? Olhando para Cristo, olhando para a eternidade, tendo a concepção, como a Liz disse, de que Paulo diz tantas vezes, que nós devemos se sentir privilegiado, principalmente quando a gente sofre por sermos cristãos, né? Porque nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Alguém mais? O autor puritano John Bunyan foi uma das pessoas que mais sofreu. Tem um livro dele chamado A Graça Abundante para os Principais Pecadores, que é basicamente a autobiografia dele, que ele brilhantemente destaca que ele viveu uma vida de intenso sofrimento, mas que ele colocou um alvo de sua vida como sendo levar em consideração a suficiência de Cristo para a vida dele. Tem um texto do apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele fala segundo aos Coríntios, que ele fala sobre a morte. Então, John Bunyan considerava que ele estava morto para tudo para ele não valia mais, que só Cristo era suficiente. E aproveitando que o Tiago falou de John Bunyan, o Tiago postou no grupo da igreja uma promoção da Fiel de livros em e-book, de livros digitais, e tem 2 livros do John Bunyan. Tem o Peregrino, que é o mais famoso deles, né, e um outro que eu esqueci o título, e vários outros livros muito bons. E aí, falando para as mulheres, nós estávamos comentando ontem na reunião dos homens que tem muitos livros bons para as mulheres também, que pode ser tema de estudo para as mulheres, como os homens têm feito. Então, tá lá no grupo da igreja, pode clicar lá, tá tudo a R$ 5,99 os livros. Né? Então, vale a pena. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho um Kindle. Você pode ler no computador, pode ler no celular, dá para ler. Mas voltando, fechando esse parêntese, voltando ao nosso estudo, eu quero, lógico que a gente não vai tratar de tudo aqui, né? Mas vamos tratar de alguns conselhos que a Bíblia nos traz a respeito de como nós devemos passar pelo sofrimento. E o primeiro deles, e é o que nós vamos tratar hoje, tem a ver com a transparência, com a nossa transparência, com a nossa verdade, com a sinceridade nossa diante do sofrimento. E a grande questão que eu quero trazer aqui, e eu falei isso no nosso primeiro culto online, depois quando começou a pandemia, que muitas vezes a religião cobra de nós sermos super cristãos. Isso é um caso muito sério. Um cristão que não sofre, um cristão que não perde. O Rafael falou sobre isso agora há pouco também. Um cristão que não treme, que não se abala, um cristão que nunca duvida, que está sempre confiando, com uma fé inabalável. Né? Nós somos cobrados a sempre dizer que está tudo bem, que estamos sempre tranquilos, que tudo vai acabar bem, que somos confiantes a declarar a nossa vitória, né? E isso é constante na vida dos cristãos. É provável que você já tenha passado por isso, né? As pessoas dizerem para você, olha, não fica assim não, você tem que dizer que está tudo bem, você tem que dizer que você é cristão, você não pode chorar, você tem que permanecer forte. Onde está a sua fé? Né? Você está dizendo que não está aguentando, onde está a sua fé? Né? Você está fraquejando. Né? Se você é cristão, você tem que permanecer de pé, você não pode envergar, você tem que suportar. Né? A gente é cobrado de que se disser que não está aguentando, é porque a gente não tem fé. Isso
se tornou muito forte na cultura cristã, principalmente com o advento da doutrina da prosperidade. E os homens falaram a respeito disso ontem na nossa reunião. O Rafael trouxe isso também, né? A doutrina também da confissão positiva, que até hoje é muito forte, né, em muitas igrejas, né, de que o cristão tem que falar as coisas, declarar em voz alta as coisas para que as coisas possam acontecer, né? Então, mesmo estando ruim, você tem que declarar que está bem. Mesmo estando doendo, você pode dizer não, não está doendo. Mesmo que você não esteja suportando, você diz, confesse, não, eu sou forte, eu posso, eu vou conseguir, né? Não está doendo, o sofrimento não existe. Como se essa declaração fosse fazer com que as coisas boas pudessem acontecer. E isso é muito sério, queridos, porque isso gera expectativas em muitos crentes, né? Porque eles acreditam que a coisa tem que ser assim. Eles anseiam por isso, eles lutam por isso, né? Para serem, de fato, um cristão inabalável, um cristão que nunca sofre, um cristão que nunca desiste, um cristão que nunca treme, um cristão que nunca perde a fé, um cristão que nunca se abala, né? Mas esse tipo de cristão que muitos querem que sejamos é o tipo de cristão que nós nunca seremos. Porque esse tipo de cristão não existe. Nós, na verdade, todos nós somos fracos. Na verdade, às vezes somos fracos demais, né? Mas, na verdade, todos somos fracos. E ter que demonstrar constantemente que somos aquilo que não somos, aumenta a nossa angústia. Gera em nós um peso de culpa. Gera frustração. Às vezes, aumenta o medo. Aumenta a nossa dor, aumenta a nossa insegurança. Isso muitas vezes gera estresse, gera ansiedade, gera depressão, crise de fé. E às vezes crise conosco mesmo. Às vezes chegamos a duvidar se de fato somos convertidos. Porque o ideal que muitas vezes nos é passado, nós não enxergamos na nossa vida. E começamos a imaginar, então, que somos piores do que os outros. Porque o pastor passa pelo sofrimento sem nunca perder a fé. Então, se eu estou perdendo a fé, é porque eu sou menor. O cristão diz, o irmão tal está sofrendo, mas diz sempre que está bom. Nunca fala que tá doendo. Então, se ele consegue e eu não consigo, é porque eu sou pior do que ele. Isso vai fazendo com que a dor do sofrimento seja acrescida pela dor da frustração de não ser um supercrente. Um supercrente que, na verdade, ninguém foi. Que ninguém... Pastor? Sim, pode falar, Mariana. Mas eu acho que isso também se deve à cultura que a própria igreja impõe para você. Se você fala que você está sofrendo, as pessoas se afastam de você e, às vezes, seu sofrimento pode não ser só físico, você tem algum problema, às vezes, de saúde mental, como as pessoas falam, depressão, ansiedade. Nesse momento de quarentena, a gente vê muita gente com isso. E aí, se você fala, as pessoas falam, você não tem fé, você não lê a Bíblia, o que está faltando para você, você está com falta de Jesus. Aí, quando você é chamado pela igreja a falar, como é que você vai falar para pessoas que vão apontar o dedo para você o tempo inteiro e não vão tentar nem entender que você sofre? Se você está sofrendo, porque você está em pecado. Existe isso também. É terrível. Não sei se alguém já presenciou, eu já presenciei várias vezes em velórios, e a pessoa está sofrendo e chorando muito por se despedir de alguém que ama, né? E a pessoa chega e diz, não chora não. Como assim não chora não? Você está no velório, sabe? A primeira coisa que eu falo no velório é pode chorar, e chora mesmo, e chora o quanto tiver que chorar, né? Então, muitas vezes a gente
a igreja impõe isso sobre nós, o fato de que se você chorar, você não está sendo grato. Você não está feliz em Cristo. Como se essas coisas fossem contraditórias, né? A nossa felicidade em Cristo e a nossa dor pelo sofrimento, né? Então isso traz, isso acrescenta ao sofrimento, como eu já disse, ao sofrimento que temos vivido, né? O sofrimento de um ideal de cristianismo que a gente não alcança, porque na verdade não existe esse ideal, né? O que nós devemos fazer quando a gente está sofrendo assim? Uma das coisas é seguir o exemplo do próprio Cristo, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. Eu queria que alguém lesse esse texto para mim. Achasse e lesse. O primeiro que achar pode ler. O primeiro mais bonito pode ler. Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 42. Marcos 14, 32 ao 42. Quem achar, abre o seu microfone e leia. Achei, pastor. Pode ler, Claudinho. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui, pastor? Até aí. Muito obrigado, Claudinha. Perceberam o texto, meus irmãos? Como eu disse, eu falei, esse foi o texto que eu preguei no primeiro culto online que nós tivemos no domingo, à noite. Jesus, os irmãos conseguiram contextualizar certamente esse texto. Jesus já está próximo ao momento da cruz, ele está no Getsêmani, e o versículo 33 fala que ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E isso alivia minha alma, porque o próprio Cristo teve pavor e angústia diante do sofrimento. Então, não é falta de fé ficar apavorado, não é falta de fé estar angustiado. O próprio Cristo passou por isso, e o texto não diz apenas que ele teve angústia ou alguma coisa muito leve. O texto diz que ele começou a sentir-se tomado por isso. Esse sentimento tomou a alma de Jesus Cristo, tomou a sua mente, tomou a sua vida, né? Ele ficou apavorado com o que estava para acontecer. Não certamente apenas a dor física da cruz, mas principalmente o que nós podemos chamar de dor espiritual da cruz, que era toda a ira divina sobre ele, o castigo divino que ele estava para sofrer por nossa causa. Então, tudo isso estava apavorando Jesus. E o que Jesus faz, então, diante dessa situação de pavor e de angústia? O texto diz que Jesus
o Filho de Deus, o Deus encarnado, chama os seus discípulos e compartilha com ele a sua alma, com eles a sua alma. Ele fala para eles, para os seus amigos mais íntimos, a respeito da dor que ele está passando. Ele diz no versículo 34, para os discípulos aqui, e não é para Deus. Ele diz para os seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu falei que essa expressão triste até a morte, eu disse no sermão, é uma expressão idiomática da época que significa eu estou sofrendo no mais alto grau. Eu estou sofrendo demais, eu não estou conseguindo suportar. Jesus disse isso para os seus amigos, sem medo de se mostrar frágil, incrédulo, menos cristão, né? Ele simplesmente rasga a alma para os seus amigos. E, logicamente, ele não fala isso apenas para os seus amigos, mas ele diz também para o próprio Deus, porque na sua oração ele diz, Pai, passe de mim este cálice. Em outras palavras, ele está dizendo, esse cálice está amargo demais. Eu não estou conseguindo beber desse cálice. Eu não estou suportando tamanho amargor do cálice que eu tenho para provar. Então, se for possível, passa de mim esse cálice. Está maior do que a minha capacidade de suportar. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, no momento da dor, é sermos transparentes, é desabar, é deixar transparecer, extravasar, desabafar, se mostrar frágil diante dos amigos mais próximos e principalmente diante de Deus. Falar, está doendo. Os grandes homens de Deus fizeram isso. Moisés fez isso lá em Números, capítulo 11, versículo 14, quando ele disse para o Senhor, eu já não consigo mais suportar esse povo. Eu não estou suportando. O encargo que o Senhor me deu, a missão que o Senhor me deu, é maior do que a minha capacidade de suportar. Está pesado demais para mim, eu não estou aguentando. Quando um pastor chega e diz, olha, eu não estou suportando o ministério, não julgue esse pastor dizendo, esse pastor não tem fé. O que está acontecendo é que ele é humano. Quando um pai de família diz, olha, eu não estou suportando mais os meus filhos, não julgue ele dizendo que ele é um mau pai. De repente pode até ser também, né? O pastor ser um mau pastor, ou o pai, porque às vezes ele está reclamando por pouca coisa, mas muitas vezes é porque ele é humano. Quando alguém diz, eu não suporto mais o meu casamento, sabe? Talvez não seja porque seja um mau marido, uma má esposa, é porque, de fato, é um marido e uma esposa humana, é um pai e uma mãe humana. Mães tem muito disso, né? Porque tem esse estigma do amor de mãe, é o maior amor do mundo, o amor de mãe não falha, o amor de mãe sempre perdoa, e às vezes para a mãe é difícil perdoar, às vezes para a mãe está difícil amar o filho. E talvez não seja porque ela seja uma mãe ruim. Ela simplesmente é uma mãe humana. Assim, alguém... Mariana. Mari, pode falar, Mari. Essa questão, por exemplo, é muito colocada, que é cobrada das mães, dos pais, que você sempre ame seus filhos independentemente de tudo do que possa fazer. Ou sua esposa. E você, um momento que a gente não normaliza muito essa questão de ter sentimentos de raiva, de... Tipo assim, nossa, aquele dia aquela pessoa tá insuportável comigo, então eu tô com raiva dela, mesmo ela sendo da minha família, mesmo eu amando, ela vai ter defeitos. Como você falou, somos humanos, então, a partir do momento que eu sou humana, eu sou imperfeita. Então, eu posso causar, eu posso deixar minha mãe com tanta raiva que aquele dia ela vai me odiar. Porque tem um filósofo... Se a dona Vera estivesse aqui, provavelmente ela vai falar que foram muitos dias. Provavelmente quase todo dia. Tem um filósofo que fala exatamente isso, que quando você ama alguém, acho que é Engels, você ama alguém, você vai ter sentimentos por eles que nem vão ser bons, que nem sempre vão ser bons. E isso demonstra também o amor.
Só que a gente, às vezes, nessa ânsia de não sofrer e não expor o sentimento, a gente fica quieto e acha que não pode reclamar de ninguém, porque senão eu vou estar demonstrando que eu sou fraco, porque eu estou sofrendo. Então, eu não sou uma cristã boa o suficiente. É exatamente isso. O amor de mãe é amor perfeito. Não, o amor perfeito é o amor de Cristo, né? Todo amor humano é amor falho, né? Então a gente tem que saber. Jó também, ele reclama com seus amigos a respeito da sua dor. A gente pode olhar todos os discursos de Jó e ele reclama com seus amigos e reclama até de Deus, né? Dizendo da sua dor. Jeremias escreve um livro inteiro de lamentações. E o que é lamentação, senão a dor da alma sendo expressa, né? Então, vários personagens bíblicos. É lógico que isso tem que ser feito quando a gente fala de expressar a nossa dor, nós estamos falando de alguma coisa feita com sabedoria, feito com muito discernimento, né? Porque muitas vezes, para expressar a dor, você ofende alguém, né? É lógico, os irmãos estão entendendo que é dentro de um contexto, não é? Mas a gente não pode se manter preso dentro de uma ideia de que um cristão não pode dizer que esteja sofrendo. O próprio Cristo fez isso, né? E chorar a nossa dor é bênção, não é maldição. Jesus Cristo chorou mais de uma vez, né? Então, chorar a nossa dor é bênção, não é maldição, porque quando nós choramos, nós tomamos consciência do nosso real estado. Sabe quando um paciente conhece o seu diagnóstico? Isso dói, mas saber o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Então, quando você simplesmente diz, eu não estou suportando, você está dando um passo para suportar. Certo? Você diz, eu não estou aguentando mais. É o primeiro passo para você aguentar. Você tira o peso dos seus ombros, você compartilha isso com alguém, com um amigo, compartilha isso com Deus, dizendo, me ajuda a carregar esse fardo que é pesado demais para mim. Né? Nós nos desobrigamos a agir como super-homens, como super-mulheres. Né? Nós somos humanos, e como humanos nós somos um nada. Então, a gente não suporta mesmo. Né? Nós percebemos que a gente... Sim, pode falar, Claudinha. E de uma forma assim que a gente ouve muitas vezes a pessoa que está numa depressão profunda, né? Uma dor muito forte, e às vezes também quando pais perdem os filhos, então eles expressam aquela dor, né? E muitos chegam a falar que também preferiam também estar mortos, né? E a gente vê também Moisés, tanto Moisés como Jó e Jeremias, eles pediram a morte para Deus, né? Porque eles achavam que o sofrimento estava demais. Então, às vezes, a gente ouve uma pessoa cristã, né, no ápice do seu desespero, desejar também a morte, e às vezes a gente aponta o dedo, a gente julga a falta de fé da pessoa. Mas é como o senhor disse, é a nossa humanidade, né? Nós somos, muitas vezes, pequenos diante dessa dor e do desespero dessa dor. Porque a dor muito forte, ela realmente causa um desespero na pessoa, a ponto de muitos desejarem tirar a vida e muitos também chegam a tirar a própria vida, né? Então, é difícil, a gente não pode julgar. Se uma pessoa, a Soninha está aí, ela é psicóloga, ela pode falar melhor sobre isso, mas a pior coisa que você pode fazer para alguém que diz para você, olha, eu estou pensando em tirar minha própria vida, não suporto mais, já estou pensando em me matar, você falar que absurdo você dizer isso, você não pode dizer isso, você é uma terrível pecadora, Deus vai se irar contra você, você está empurrando a pessoa para o caixão, né? Porque quando a pessoa diz uma coisa dessa, ela está indo no seu estágio mais profundo de desespero, né? E a melhor coisa talvez que você possa dizer para a pessoa é: minha irmã, está doendo mesmo, né? Está maior do que você pode conseguir.
né? Eu estou aqui do seu lado e tentar mostrar para essa pessoa que você está compreendendo que a dor está mais forte do que a sua capacidade, e quando a pessoa diz nesse momento que ela está pensando em morrer, não é que ela está querendo, está desistindo de viver, é que ela não está suportando mais sofrer, né? Então ela não está fugindo da vida, está fugindo do sofrimento. E se você aumenta esse sofrimento com crítica e condenação, aí você realmente está empurrando a pessoa mais para o fundo do poço, né? Porque, de fato, muitas vezes a dor é tão grande que a gente prefere não viver mais, para não ter que sofrer mais, né? Então, é necessário que a gente abra mão, a gente dessa imagem de ser forte demais. Nós não somos fortes, nós somos frágeis. Sabe? Nós precisamos nos quebrantar diante do sofrimento, porque há poder espiritual no quebrantamento. A Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, e o soberbo espiritual. O soberbo é daquele que diz, a soberba é daquele que diz, olha, eu sou crente, eu posso todas as coisas. Graça é para quebrantado, não é para soberbo. O Senhor sempre se chegará ao quebrantado para levantá-lo. Foi isso que o próprio Pai fez com Cristo. Porque ele chega dizendo, ele estava tomado de pavor, ele chega dizendo, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não estou suportando, a carne é fraca e tal, mas quando ele termina o seu momento de oração, Jesus está tomado por uma coragem, uma força, né, a ponto de dizer, levante, vamos, porque o traidor já se aproxima. Ao invés de fugir, ele vai de encontro ao traidor. Foi fortalecido naquele momento de oração. Mas para ser fortalecido, ele chegou primeiro quebrantado e humilhado diante de Deus. Então não é vergonha dizer está doendo, sabe? Salmo 34, versículo 18, o salmista diz assim, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então está falando de cristãos. Cristãos que estão com o coração quebrantado, cristãos que estão com o espírito oprimido. Eles não são super-heróis, esses cristãos. Eles não são inabaláveis, eles estão abalados. Mas o texto diz que o Senhor está perto deles. Mateus 5,4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o famoso texto de Paulo, de Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo registra assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele está falando na fraqueza dele. O poder de Deus é aperfeiçoado. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Somos fracos em nós mesmos, somos fortes no Senhor. Então, faça isso. Se estiver doendo, corra para o Pai. Fale com Ele. Fale com um irmão em Cristo. Com alguém que possa orar junto com você, como Jesus fez. Fale com alguém que possa sentar do seu lado e simplesmente chorar com você. Se você tiver a fim de tirar sua própria vida, confesse para alguém. Não fique calado, não. Você não está fazendo isso porque você é mais fraco do que um ser humano, um cristão. Você está fazendo isso porque você é um cristão humano, como todos os cristãos são. Né? E todos nós, num grau mais intenso ou menos intenso, já passamos por situações como essa. Então a gente precisa dividir as nossas dores. Né? A Bíblia nos ensina a sermos suportes uns dos outros, suportai-vos uns aos outros. Né? No momento que somos um pouco mais fortes, nós suportamos aqueles que são mais fracos, porque vai chegar um dia em que nós estaremos mais fracos e precisaremos que outros cristãos, talvez até o mesmo a quem nós suportamos, seja o nosso suporte. Não é? Mas para a gente terminar... sim, pode falar. É porque existem pessoas resilientes e outras vulneráveis. Então, as mais vulneráveis vão sofrer mais. Eu me considero uma pessoa mais resiliente, mas mesmo assim, eu já passei por situações que às vezes eu
não queria nem na igreja, mas aí que eu ia, falei, não, aí que eu preciso ir. E lá eu me encontrava, e aquilo que eu estava precisando naquele momento eu ouvia, era aquilo para mim. Falei, gente, se eu não tivesse vindo aqui, eu estaria pior. Então aqui eu já saía de lá mais confortada. Então aquelas mais vulneráveis é que sofrem mais também, né? Isso faz parte da natureza humana, né, Sônia? Nós não somos iguais. Então, alguns só suportam um certo grau de dor, outros menos. Mas não é porque um é melhor do que o outro, né? Alguns cantam melhor e outros cantam pior, né? Mas não é porque um é melhor do que o outro. A gente tem características, né, emocionais, características físicas, emocionais, sentimentais. A gente tem características diferentes. Isso nos torna humanos, e é isso que nos complementa, né? Para algumas pessoas é mais difícil falar em público, outros falam em público com mais facilidade, outras pessoas têm dificuldade maior com o sofrimento, né? Isso faz parte da nossa humanidade. E uma das coisas que o Evangelho nos liberta é dessa culpa de sermos humanos, né? Porque o Evangelho nos liberta disso, porque a gente entende que a nossa humanidade nos leva para a graça, né? Nos leva a olhar para Jesus. É quando a gente entende o quanto humanos somos, né? Então, a graça não nos obriga a sermos super crentes, super humanos. A graça nos aponta o fato de que a nossa humanidade, de certa forma, é uma bênção, porque a nossa humanidade nos leva a Jesus. Então, quando eu aprendi isso, eu me libertei, até mesmo como pastor, de querer ser mais do que qualquer pessoa da igreja porque eu não sou. Então, eu posso falar com muita tranquilidade que muitas vezes eu já perdi a minha fé. Por quê? Porque eu sou humano. Suporto falar que muitas vezes eu já sofri mais do que eu aguentava, porque eu sou humano, né? E assim, eu tenho a facilidade de dizer que eu tenho medo de barata e não me sentir menos cristão porque eu tenho medo de barata, porque eu tenho mesmo, né? Então, o que eu posso fazer, né? Mas vamos para frente. E só para o último texto, e para complementar isso aí, o Salmo 113, versículo 1 ao 3. Pode alguém ler para mim? Salmo 113, não, desculpe. Salmo 13, versículo 1 ao 3. Não Salmo 113, Salmo 13. Salmo 13, versículo 1 ao 3. Salmo 13, de 1 a 3. Pode ler aí. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu lutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu irmão? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. 13, de 1 a 3. Isso. O que vocês veem nesse salmo? Nesses 3 versículos? Pedido de socorro. Um pedido de socorro, né? Eu vejo um homem assombrado diante da sua própria fragilidade, um homem assombrado por um Deus aparentemente distante, sofrendo com a aparente contradição de Deus, chorando, se lamentando, porque ele está falando com o próprio Deus. O versículo 1 e 2, ele diz, até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Será para sempre? De ler o restante. Não, é só até o versículo 3 mesmo. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele está dizendo, o Senhor está escondendo de mim o rosto. Até quando eu estarei lutando, relutando na minha alma, com tristeza no coração a cada dia?
Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Davi está com graves problemas quando ele escreve esse salmo. Ele não dá pista do que está acontecendo, mas certamente é um desses muitos e muitos dias difíceis pelo qual Davi passou quando, por exemplo, ele foi perseguido por Saul, quando ele foi atacado por alguma nação estrangeira, quando ele foi atacado pelo seu próprio filho, Absalão. O certo é que ele estava sofrendo muito. E parecia que esse sofrimento estava se delongando muito, porque nesses 2 versículos, por 4 vezes, ele diz: até quando, Deus? Por quanto tempo? Esse é o tipo de pergunta feita por alguém que parece ter chegado ao seu limite. Já não está suportando mais. Alguém que está desesperado por não saber se conseguirá se manter de pé por tanto tempo. Alguém que aguentou o quanto podia e quer saber o quanto mais terá que suportar aquilo. Davi olha para Deus e pergunta: por quanto tempo mais o Senhor vai me deixar nessa situação? Tudo se agrava pela sensação de ser abandonado por Deus. Davi está vivendo uma crise de fé. Ele diz no versículo 2 que ele está relutando dentro da sua alma. Ele espera um Deus que não vem. Ele ora e a resposta não chega. Ele não está compreendendo o que está acontecendo. Ele está dizendo: Deus se esqueceu de mim. Ele está cheio de dúvidas. E no meio de tantas dúvidas, isso aumenta a angústia dele. Porque uma das piores dores que um cristão pode sentir é a dor de se sentir desamparado por Deus. E provavelmente você pode ter se sentido assim tantas vezes. Você conhece as promessas de Deus, de que Ele estaria com você, mas você olha e parece que Deus não está cumprindo isso. Você está passando por problemas, você ora a Deus, mas parece que Deus não está te ouvindo. E isso dói, isso balança a nossa fé. Coloca muitas dúvidas na nossa cabeça. Isso nos desmonta por dentro. E sabe o que o cristão tem que fazer quando ele não acredita mais em Deus, ou ele começa a ficar cheio de dúvidas a respeito de Deus? O que ele tem que fazer é falar com Deus. Falar com Deus que você está duvidando dele. Derramar diante de Deus toda a sua humanidade. Por incrível que pareça, Deus vai amar você dizendo isso para ele. Você confessando que está com falta de fé, mas fazendo isso nos braços dele. Para muitas pessoas, isso pode parecer falta de fé. Mas é exatamente o contrário, queridos. Se você perceber esse texto, Davi está cheio de dúvidas. Está com a sua fé abalada. Mas ele ainda está orando. Ele tem, no versículo 1, a impressão de que Deus virou o rosto para ele. Mas no versículo 3, ele clama que Deus olhasse novamente para ele. No versículo 1, ele tem a impressão de que Deus se esqueceu, mas no versículo 3, ele ainda pede uma resposta. Ele não compreende o agir divino, mas ele clama por iluminação espiritual. Então, a tempestade que assolou a vida de Davi e atormentou a sua alma, abalou a sua fé, não apagou definitivamente a chama da fé que ardia no seu coração. Ele lamenta, mas lamenta diante de Deus. Ele está em dúvida, mas ainda chama Deus de meu Senhor, de meu Deus, de Yahvé. Isso já aconteceu com você, querido? Já aconteceu comigo tantas vezes. O sofrimento abalou as nossas estruturas. Te encheu de medo, de dúvida a respeito de Deus. Mas mesmo confuso, você ainda continuou orando a Deus. Continuou falando com Ele. Parecia que alguma coisa estava te mantendo agarrado
a Deus mesmo quando você parecia não ter mais fé. E sabe qual é o nome disso, queridos? O nome disso é fé verdadeira. Parece confuso, mas a nossa fé, ela é comprovada como verdadeira, não quando a temos, quando parecemos que estamos cheios de fé. A nossa fé, ela é comprovada como verdadeira quando nós a perdemos. A nossa fé é vista como verdadeira por aquilo que nós buscamos quando ela fraqueja. O que nós fazemos quando as crises ou a fragilidade da nossa fé nos faz duvidar de Deus. São nesses momentos que a verdadeira fé se revela. Sabe por quê, queridos? Porque são nessas horas que aqueles que não têm fé de fato em Cristo desistem dele. Abandonam a Deus definitivamente, nunca mais leem a Bíblia, nunca mais oram, nunca mais adoram. Abandonam a Deus, se revoltam contra ele. Mas os que possuem a verdadeira fé, quando perdem essa fé, eles buscam a Deus em oração. Isso é insano, é loucura, mas é assim que acontece. Deus, eu não estou acreditando em ti, mas ainda estão falando com ele. Deus, eu estou cheio de dúvida. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Até quando o Senhor vai ficar sem responder? Mas ainda está falando com ele. Nada pode acabar definitivamente com a fé de um cristão, pois essa fé é um milagre de Deus. Então, as circunstâncias, muitas vezes, pode até mesmo começar a apagar a nossa fé, mas a graça divina vai incendiá-la novamente. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está em crise de fé? A gente tem que falar com ele. A gente tem que confessar ao Senhor, ser transparente. Senhor, eu estou duvidando de ti. Esse sofrimento tem tirado de mim a vontade de orar. Eu já não tenho mais forças para orar a respeito disso, porque eu não acredito mais que o Senhor vai fazer alguma coisa. Fale isso com ele, porque ele é o autor da fé. Então, queridos, o sofrimento realmente nos fragiliza. E muitas vezes nos tomam de pavor e angústia, abalam a nossa fé. E é assim porque nós somos humanos. Somos cristãos humanos e não cristãos sobre-humanos. A nossa fé, ainda que um milagre divino, ela repousa em mentes e corações humanos. E essas mentes e corações humanos falham. Então, nesse momento, a gente tem que ser transparente com Deus. Como filho amado, nós temos que correr para os braços do Pai em oração. E lá, em oração, nós podemos expor as nossas fragilidades e se descansar nele. Porque o Senhor nos guiará e o Senhor nos capacitará. Então, nós perceberemos que os limites da nossa caminhada não são os desafios da vida. Os limites da nossa caminhada é a nossa comunhão com o Pai em oração. Porque quando nós imaginarmos que não vamos suportar mais, assim como Cristo, o Senhor nos colocará de pé. E nós marcharemos de encontro ao nosso sofrimento, vivendo aquilo que devemos viver. Às vezes gemendo, mas gemendo na presença do Senhor, dizendo, Pai, está doendo, eu não suporto, estou perdendo a minha fé. Mas ainda assim, eu sei que o Senhor é meu único socorro. Amém? Só uma última coisa que eu queria falar aqui. A verdadeira fé não é aquela que nunca se abala. A verdadeira fé é aquela que resiste aos abalos. A verdadeira fé não nos isenta de dúvida, pois ela é capaz de continuar confiante mesmo nas dúvidas. A verdadeira fé não é aquela que sucumbe aos questionamentos da alma em tempo de angústia. É aquela que se fortalece com esses questionamentos. É semelhante ao que a Lúcia disse no início. Que por um tempo ela não conseguia entender. A cabeça estava cheia de pontos de interrogação. Mas essas dúvidas não roubou dela a fé. Essas dúvidas fortaleceu a sua fé. Então, isso é sinal de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira não é aquela fé que nunca duvide.
que nunca duvida. Uma fé verdadeira é aquela que, mesmo duvidando, continua crendo. E aí, porque crê mesmo na dúvida, ela se fortalece com as dúvidas. E que seja essa a nossa fé, né, nos tempos de dificuldade. Fé que certamente vai vacilar, e eu duvido que não vacile, porque os grandes gigantes da fé vacilaram. Porque, eu volto a dizer, ainda que seja um milagre divino, a fé está depositada em corações e mentes humanas. E estas fraquejam. Mas é o Senhor quem vai nos fortalecer nesses tempos de fraqueza. Que Deus nos abençoe. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Perguntar, concordar, discordar? Pastor? Sim, Valnei. Eu queria ler o Salmo 46:1, que vem confirmar tudo isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. E ele é o socorro. É interessante que fala que ele é refúgio, é fortaleza. E depois que ele fala que é socorro, porque socorro é para quem precisa, né? Socorro é para quem não está suportando, né? E graças a Deus porque ele é o nosso socorro. Boa, Valnei! Vamos encerrar então com uma oração, lembrando que hoje à noite teremos o nosso culto, às 19h30. Pode convidar pessoas a participar conosco, né? Manda o link para quem você quiser para participar juntamente com a gente. Eu vou pedir para o Daniel Ader, que ore, encerrando o nosso culto nessa noite. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Deus, por esse momento tão especial, porque é um privilégio, Pai, poder estar buscando, entendendo, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Pai querido, eu te agradeço pela vida do nosso pastor, que o Senhor tenha usado ele fortemente, Pai, para trazer o que tem no Teu coração para conosco. Toma nas Tuas mãos cada membro da nossa igreja, cada irmão, cada familiar, cada pessoa, Pai, que esteja precisando neste momento de um conforto do Senhor. Sabemos, Pai, que nesses momentos tão difíceis, o nosso socorro só vem em Ti, Pai. Só está em Ti. E temos que ir aos Teus pés, ao pé da cruz, para nos fortalecermos em fé e estarmos a cada dia mais na Tua presença. Abençoa nosso almoço. Abençoa, Pai querido, o decorrer deste domingo. E toma nas Tuas mãos cada um de nós, Pai querido, para que a gente possa estar firme na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.